Vamos lá, galera. Questão número 2 é uma questão que fala de massas de ar no Brasil. É importantíssimo esse tema. Queria rapidamente lembrar para vocês que as massas de ar se dirigem de áreas de alta pressão para baixa pressão atmosférica. Tudo bem? Cuidado, a pressão atmosférica diminui com a altitude. Tranquilo? Só que aqui a gente está falando do nível do mar. E no nível do mar, as áreas de baixa pressão são as regiões mais quentes. Tá? É uma confusão, né? Porque se aumenta a altitude, diminui a temperatura e diminui a pressão. Então o ar que está lá em cima é frio, mas é de baixa pressão. Esquece a diferença de altitude. Esqueçam a diferença de altitude. Você tem que pensar que no nível do mar, as massas de ar se dirigem para as áreas de baixa pressão, que são as regiões mais quentes. Tudo bem? Essa é a primeira questão. Segundo, a gente está falando aqui de massas de ar no Brasil em diferentes latitudes. Latitude é a distância angular em relação à linha do Equador. Equador, 0 grau. 0 grau. No polo, 90 graus. Aqui, 1/4 de circunferência, 90 graus norte. No polo sul, 90 graus sul. Isso é a latitude. E conforme aumenta a latitude para norte ou para sul, diminui a temperatura. Correto? Então aqui no Brasil, a gente tem ao sul, na região de maior latitude, uma massa de ar fria. Vamos colocar aqui isso, muito importante. É importante que você lembre as características dessas massas de ar. Massa de ar fria. Vamos colocar com outra cor para ficar didático. Aqui a gente tem massas de ar quentes. Massa tropical, de menor latitude, mais perto do Equador, é quente. Tropical continental. E massa tropical atlântica, também quente. E as equatoriais, a mesma coisa. Essa aqui é a equatorial atlântica, quente. E a outra equatorial continental, também quente. Perfeito? Em relação à umidade, massa formada no Oceano Atlântico, úmida ou seca? Pensa aí, formada no oceano. Perfeito, você acertou, tenho certeza, a massa de ar é úmida. Formada no oceano, massa tropical atlântica, é úmida. Massa equatorial atlântica, é úmida. Massa equatorial tropical continental, é seca. Pô, Vladimir, essa massa de ar é seca porque ela é continental. Então eu só tenho que decorar isso. Se ela é atlântica, é úmida. Se ela está no oceano, é úmida. Se ela é continental, é seca. Peraí, segura aí. Por que essa massa de ar é seca? Aqui a gente não tem Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno. Será que a umidade do Pacífico chega ao Brasil Central? Se vem umidade aqui, fica na cordilheira. Chuva de relevo. A umidade não chega aqui. A massa tropical atlântica provoca chuvas no litoral brasileiro. Chega aqui seca. Então a massa de ar úmida não chega, a massa de ar úmida atlântica não chega, e a massa de ar que a gente tem lá na depressão do Chaco, formada na depressão do Chaco aqui, é uma massa de ar muito seca. Tranquilo? Essa aqui é outra que é continental. Ah, Vladimir, então se essa é continental seca, essa também. Pô, mas essa massa de ar está sobre a Amazônia. Região de convergência de ventos alísios. Zona de convergência intertropical. Os ventos alísios trazem umidade para essa região. Grande evapotranspiração na Amazônia. Tem água demais aí. Essa massa de ar é muito úmida. Então, como é que você vai lembrar na hora da prova? Você vai lembrar que existe uma única massa de ar fria, que é a polar atlântica. E você vai lembrar que há uma única massa de ar seca, que é a tropical continental. Lembrou das exceções? Acabou, está resolvido. Agora vamos para a questão. Número 1. Essa massa de ar atua sobre áreas do interior brasileiro durante o verão, com forte atuação no Brasil Central. Pô, se tem atuação no Brasil Central, aí você já imagina, olha, deve ser a massa tropical continental. Aí diz assim, relacionada com as fortes chuvas convectivas. Peraí, mas essa massa de ar não é a massa de ar seca? Será que é ela que tem a ver? Que está relacionada às chuvas convectivas? Então, não é. Não é ela.
é a massa de ar da Amazônia, que é muito úmida, que atua no Brasil Central no verão, provocando chuvas. No verão não fica muito quente aqui? Verão não é mais quente que o inverno? Se fica muito quente, volta para cá, forma-se uma zona de alta ou baixa pressão. Se fica muito quente no Brasil Central, forma-se uma zona de baixa pressão. E aí as massas de ar se dirigem para essa região. A massa equatorial continental, que provoca chuva o ano inteiro na Amazônia, atua no Brasil Central somente no verão, provocando chuva. Ah, Vladimir, no inverno? No inverno não. E se no inverno ela não atua? Significa dizer, Vladimir, que não chove muito? Exatamente. Brasília, por exemplo, é muito seca no inverno. A umidade relativa do ar é baixíssima. As pessoas têm que colocar dentro de casa bacia com água, balde com água para tentar aumentar a umidade, porque essa umidade baixa gera sangramento no nariz. Cara, característica de clima tropical. Tropical é o clima das chuvas no verão e da estiagem no inverno. Chove no verão e chove menos no inverno. Como diz a música, são as águas de março fechando o verão. Pensando na região sudeste, não chove muito em dezembro, janeiro, fevereiro, março. Fevereiro, março, às vezes abril. Período de verão é o período das chuvas. E no Brasil Central, chove porque a massa equatorial continental desce. Então, número 1 é a massa equatorial continental. Número 2, essa massa atuante no litoral nordestino, ou a equatorial atlântica, ou a tropical atlântica. Uma das duas. Pela forte atuação no período do verão, formada na região do Atlântico Norte. Atlântico Norte. Atua pela convergência dos ventos alísios. Convergência. Ventos convergem para essa região. Convergência dos ventos alísios. Opa! Alísios. Às vezes aparece alísios. Você pode encontrar isso. Alísios ou alísios. Eu prefiro assim. Mas aí no teu material está alísios. Então, a zona de convergência que está entre os trópicos. Zona de convergência intertropical. Formada na região do Atlântico Norte, atua pela convergência na porção setentrional do território. E aí tem uma outra informação importantíssima. A gente fala isso para outras questões, ajuda nessa questão, claro, mas pensando em outras questões. Norte e Sul. A gente usa muito isso, Norte e Sul. Mas em vez de Norte, eu posso usar também setentrional. Cara, tem que lembrar isso. Coloca lá no seu caderninho, sabe? Coloca no post-it na parede para você lembrar. Porque se na hora da prova ele fizer uma referência, o Brasil setentrional, você tem que pensar no Pará, você tem que pensar no Maranhão. Brasil meridional, aí você tem que pensar no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Se ele falar de boreal, é norte. E sul seria austral. Já ouviram falar em boreal? Boreal, você lembrou agora aí, né? A aurora boreal é um fenômeno atmosférico que acontece em áreas polares. No sul, na Antártida acontece também. Se o fenômeno acontece em áreas polares, acontece no norte e no sul. Mas, Vladimir, você disse que boreal é norte. Sim, no sul é a aurora austral. O nome do fenômeno, na verdade, é aurora polar. Na Noruega é aurora boreal. Na Antártida é aurora austral. Por que ninguém fala disso? Porque ninguém vê na Antártida. As pessoas estão vendo na Islândia, na Noruega, no norte da Rússia, na Sibéria. Lá, só pinguim vendo a aurora austral. Então, uma dica importante aí, porque se ele está falando de setentrional é norte. E aí você pensa na massa equatorial atlântica. Mas vamos olhar as opções. O que as opções estão falando para a gente aí? Deixa eu achar aqui as opções. Número 1 é a massa equatorial atlântica. A letra A diz, afirmativa 1 é a massa equatorial atlântica. Errado. Correto? É a massa equatorial continental. Vamos ver a continuação ali. Ele diz que é representada na imagem pela letra X. Vamos ver se está certo isso.
A massa equatorial atlântica é da letra X, correto? Mas não é a massa de ar que eles estão falando. A massa de ar que a questão está se referindo é que está com W, W de Vladimir. Tudo bem? Depois ele diz assim, afirmativa 2 é a massa tropical atlântica. Não. Representada pela letra Y. Não, primeiro que a letra Y é massa polar atlântica. E a questão está fazendo referência à massa equatorial atlântica. Depois ele diz, a massa tropical continental representada na imagem pela Y. Errado de novo. Tudo bem? Não é pela letra Y. A massa tropical continental é da letra Z. Aí vem a resposta. A massa equatorial é a de número 1, representada pela letra W. Tudo bem? E a E? Afirmativa 1 é a massa tropical continental, representada na imagem pela letra Z. Então, a 1 é a massa equatorial continental e é representada pela letra W, então errada mais uma vez. Tranquilo? Resposta, letra D, massa equatorial continental pela letra W. Só mais uma informação importante aqui. Pode aparecer para você a atuação da massa polar. A questão não está falando disso, mas pode aparecer, a chance de aparecer isso agora é grande. Eles costumam cobrar muito. A massa polar, ela atua em 3 frentes. A frente 1, vamos chamar assim, a litorânea é a frente do encontro da massa polar com a massa tropical, formando as frentes frias. Frente é a zona de contato de massas de ar. Frente é a zona de contato de massas de ar, com propriedades diferentes. Zona de contato, nesse caso, de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente. Isso é frente. A gente escuta a frente fria está chegando, é porque vai chover. A massa polar está subindo e vai chover. Tudo certo? Então aqui tem chuvas frontais pelo contato dessas massas de ar. No sul do país ocorre um fenômeno chamado geadas. Pelo resfriamento ocorre o congelamento do orvalho. E muito importante, quando a massa de ar polar fria penetra na Amazônia, ela chega à Amazônia, ela provoca queda brusca de temperatura. O nome desse fenômeno, vou colocar aqui grande porque é importante, vou colocar bem grande aqui em cima, friagem, queda brusca da temperatura na Amazônia. É friagem. Foi?